Nos dias de hoje, aqui no Brasil, parece que é moda dizer que é evangélico. Nós somos um número considerável. Em todas as eleições, os políticos fazem questão de visitar as grandes igrejas, porque sabem que é um número considerável de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem salvos. E eu vou ler então Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, e diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta, e difícil ou apertado é o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. No versículo 13, Jesus diz: entrai pela porta estreita. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Muitas pessoas se fiam apenas em uma parte da verdade. Isso é um grande problema. Se você tem meio evangelho, você não tem o evangelho, não tem evangelho nenhum. Se você tem meia teologia, você não tem teologia nenhuma. E aqui ensina duas verdades que nós muitas vezes esquecemos. A primeira verdade que Jesus ensina é a verdade da porta. Jesus diz que existe uma porta que nós devemos entrar. E diz que essa porta é estreita. A porta que leva a pessoa à salvação é uma porta estreita. Ele está dizendo aqui do caminho da salvação. Ele está dizendo que para ser salvo existe uma porta, existe um meio. E todos nós acreditamos que para o homem ser salvo só existe uma porta, que é Cristo Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação debaixo da terra, a qual devemos ser salvos, que é Cristo Jesus. Então exclui todos os outros deuses, todos os santos, todo o paganismo. E Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. E nós concordamos. João 10:8, ele diz assim, de 8 a 10. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse: eu sou a porta. Mas o que essa porta também mostra aqui? Mostra a doutrina da justificação pela fé somente, e não pelas obras da lei, não pela liturgia, não pelo batismo, não pela língua estranha, não pelos dons, não porque você, e sim porque você creu na suficiência do sacrifício de Jesus, porque você creu nos méritos de Cristo naquela cruz, porque você se arrependeu das suas obras. É assim que o pecador é justificado. Isso é a porta. Só que eu aprender só essa verdade não é suficiente. Isso significa que a porta é estreita. Agora eu tenho que aprender a segunda verdade que Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. A segunda coisa que nós temos que aprender é que estreita é a porta e apertado ou estreito é o caminho. O que está acontecendo? Muita gente está dizendo que passou pela porta estreita, mas está andando no caminho largo. Qual é a evidência de que você passou pela porta estreita? É você andar no caminho estreito. E o que nós vemos hoje é que muita gente se diz salva, muita gente diz que conhece a Jesus, diz que entrou pela porta, que é Jesus, mas vive no caminho largo. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho também é estreito.
Então o que acontece? As pessoas dizem que passaram pela porta, mas deram com um caminho largo. Muita gente está dizendo ter sido salva, ter sido convertida, ter sido justificada porque passou pela porta. A porta é a fé e o arrependimento. Mas a evidência de que a pessoa passou pela porta estreita é que ela agora está andando pelo caminho estreito. Se a pessoa diz que passou pela porta estreita e depois dessa porta deu com um caminho largo, ela não deu com a porta estreita, não passou pela porta estreita. Jesus então está ensinando aqui a segurança da salvação e a certeza da salvação. A porta é estreita. Ele acabou de dizer, nos ensinando que a porta é estreita e o caminho é estreito. Se você aceitou a Jesus, passou pela porta e você anda pelo caminho largo, você não deu com a porta. O caminho também é estreito. Isaías 35:8 diz assim: ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aqueles que são no caminho. Os ímpios e os insensatos escolherão não seguir por ele. Eu vou ler novamente. Isaías 35:8. Ali haverá uma estrada. Você passou pela porta? Então você vai dar com uma estrada. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho da santidade. Você foi regenerado, você passou pela porta que é Jesus, você conheceu a Jesus, você tem uma vida nova em Cristo, então você não pode ter dado com um caminho largo, porque ele disse que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Aí continua Isaías: os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho, os que passaram pela porta. Os ímpios e os insensatos escolherão não seguir por ele. Então a porta se chama justificação, o caminho se chama santificação. Se você conheceu a Jesus, entrou pela porta, você tem que começar então um caminho de santificação. Você tem que ser regenerado, transformado. Por isso que Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você passa pela porta e ele pega na sua mão e te conduz a um caminho. E esse caminho é estreito. Mas o que é que está acontecendo? Muitas pessoas estão se dizendo salvas. Muitas pessoas estão se dizendo convertidas. Muitos artistas de televisão, muita gente que vai à igreja como visitante, dizendo que nasceram de novo, que fazem parte da família dos céus, dizem que passaram pela porta, mas não estão andando no caminho estreito. Se não estão andando no caminho estreito, elas nunca passaram pela porta estreita. Elas nunca foram salvas. Elas nunca verão a Deus. O que é a porta? A porta é a profissão de fé, é a confissão de fé, é o batismo, é participar da ceia. Isso é a porta. É a eleição, as obras é a porta. Os carismas, receber os dons é a porta. Significa ser regenerado, segundo Coríntios 5:17. O que está em Cristo, que diz que é salvo, é justificado, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Daí o novo nome, regeneração. Você tem que ser regenerado. Aí Paulo diz: quem furtava, não furte mais. Isso significa que essa pessoa foi transformada pelo sobrenatural de Deus. O salvo, aquele que passou pela porta, ele foi transformado. O que está dizendo aqui é que não basta você levantar a mão numa igreja e dizer que aceitou Jesus e continuar nos seus mesmos caminhos. O transformado, ele não agregou um conjunto de regras e normas à sua vida. Ele não mudou apenas um estereótipo. Ele não passou apenas a frequentar um culto litúrgico. Ele era um osso seco, lá de Ezequiel
Ezequiel 37, e agora ele foi transformado. Perdido em seus delitos e pecados ele estava. Ele era filho da ira por natureza e corrupto em Adão. Quando foi confrontado com o Evangelho, o Espírito Santo acometeu aquele coração e o transformou em uma nova criatura. E este nasce de novo, evidenciando a salvação. Eu passo pela porta e sou justificado. Automaticamente eu sou regenerado por passar pela porta. E a evidência da justificação e a regeneração é a santificação. A evidência de que eu passei pela porta é que a minha vida vai passar por uma transformação. Eu vou buscar a santificação. Eu vou buscar a estatura de Cristo. Isaías 57:14 diz assim: então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Eu tenho marcado na minha Bíblia todas as vezes que aparece essa expressão, caminho. São inúmeras vezes. Jesus diz: eu sou a porta. Você tem que passar por ele. E ele diz que a porta é estreita. Mas ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não basta passar pela porta. Tem que andar com ele. E andar com ele é um caminho, é andar num caminho de santidade. A pessoa que verdadeiramente foi regenerada, ela é transformada pelo Espírito, não pelas forças dela, não pelo braço dela, não pela vontade dela, não porque ela quis, mas porque a força do Espírito Santo, junto com a sua vontade de seguir o caminho, faz com que você seja transformado de glória em glória, de fé em fé. E Mateus 21 diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós os que praticais a iniquidade. A confissão de fé não basta. Levantar a mão numa igreja, ter uma carteirinha de membro e ir à igreja de vez em quando não basta. Porque muitos chamarão pelo Senhor e ele lhes dirá: jamais o conheci. Porque é uma obra sobrenatural, uma obra que o pregador não pode manipular, é a obra do Espírito Santo, é uma obra que a igreja não pode dar, que a piscina em que a pessoa é batizada não pode dar, o batismo não dá, a liturgia não dá, a carteira de membro não dá, a frequência aos cultos não dá, é o Espírito Santo de Deus, mediante a exposição do Evangelho, que transforma o pecador. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus é um dia após o outro, é um caminho. Não basta só entrar pela porta. Ele disse que há um caminho a ser seguido. Toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, e nem a árvore má dar bom fruto. Sabe o que é a evidência de que uma árvore é uma árvore? Como é que você sabe que uma mangueira é uma mangueira? Quando começa a dar fruto e você olha a manga, isso é uma manga. É assim assim é conosco. O cristão de verdade, ele tem que dar fruto. Nós conhecemos uma árvore boa pelos frutos. O que são os frutos? São as suas obras. Por quê? Elas evidenciam em que pé você está no fruto do Espírito. Mas, pastora, você não acabou de falar que a justificação é pela fé? Agora você está ensinando que ela é pelas obras? A salvação é apenas pela fé e pela graça. Mas a evidência
de que eu estou no caminho, são os frutos, são as obras. Eu não posso dizer que creio e não dar fruto. Eu não posso dizer que creio em Jesus e não amar ao próximo. Essa é uma das manifestações do fruto do Espírito. Eu não posso dizer que creio e dar frutos maus. A evidência da justificação, da santificação, são as obras. Mostra a sua fé sem obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E com as obras eu mostraria fé. Obras, salvação, conversão, regeneração é uma mudança total de caráter, uma mudança de vontade, uma mudança no relacionamento com Deus, mudança no relacionamento com o mundo, mudança no relacionamento com os homens, nos seus relacionamentos de uma maneira geral. Uma pessoa que de fato foi salva, que de fato foi justificada, ela está procurando andar em santidade, ela está procurando produzir frutos. A palavra que se evidencia hoje é só passar pela porta. Basta levantar a mão, aceitar Jesus, mas a palavra de Deus não diz isso. Ela diz que é preciso andar no caminho. A pessoa salva, que passou pela porta e que anda no caminho, você conhece pelos frutos, pelas obras, pelo estilo de vida, pelos lugares que ela frequenta, pelas coisas que saem dos seus lábios, as coisas que ela pensa e que ninguém vê, as pessoas com as quais ela se relaciona. A evidência de que a pessoa é salva e que ela deu uma volta completa em sua vida e que está no caminho é que ela muda os seus valores, muda o seu coração. Como é que alguém se diz salvo e frequenta os mesmos lugares, anda com as mesmas pessoas? Diz que é salvo, mas fornica. Diz que é salvo, mas é viciado. Diz que é salvo, mas é pornográfico. Diz que é salvo, mas a boca está cheia de palavrão. Diz que é salvo, mas não há evidência alguma. Diz que passou pela porta, mas não há o fruto. O crente regenerado, salvo, cai, peca. Se enfraquece, sim. Tem o pecado como estilo de vida? Não, nunca. O pecado é regular na vida dele? Não. Está no cotidiano dele? Não. Ai, que pena, esqueci. Ai, perdoa, foi sem querer. Ai, não deu. A Bíblia diz que o pecado nasce aqui. Todo pecado é premeditado. Todos nós pecamos. Mas o salvo, ele não tem o pecado como regra de vida. Não é toda hora. Ele não vive atolado nisso. Não vive mergulhado nisso. No versículo 18, diz que não pode a árvore boa produzir maus frutos. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o justificado, ele não tem como viver uma vida ímpia. Se você aceitou Jesus e continua tendo uma vida igual a dos ímpios, você não deu no caminho. Se uma pessoa for de fato justificada, é impossível que ela não busque a santificação. Porque Deus é santo. E o Espírito Santo que agora mora em você justificado, ele te incomoda. Versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Não pode a árvore boa produzir maus frutos. É impossível um nascido de novo, alguém que foi justificado, continuar a viver como um ímpio. Que nós possamos meditar nisso, irmãos. Jesus está voltando. E as pessoas hoje não gostam mais de pregar sobre o caminho, sobre o evangelho puro. As pessoas gostam de pregar que Deus vai te dar as coisas. Deus vai te curar, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai fazer tudo de bom na sua vida. Mas nós acabamos de cantar, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não foi isso que nós vimos na vida dos apóstolos e na vida de muitos cristãos.
Deus não fez com que a vida de cada um deles se tornasse um céu de brigadeiro. Não. Deus faz, Deus dá, Deus é bom. Deus quer nos dar aquilo que nós queremos, sim. Mas as lutas são necessárias para que nós possamos crescer. Quem dá com o caminho, passa por luta. Paulo diz que é passando por essas tribulações que nós aprendemos a perseverar. É assim que nós crescemos no caminho. É mentira quando dizem que tudo vai dar certo, que a sua vida vai ser uma bênção, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não se iluda. A vida cristã não é um caminho de flores que você vai andando e passeando. A vida cristã é a diferença entre vida e morte. Jesus disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. A vida cristã é uma questão de sobrevivência, de vida eterna. O que Jesus fez na cruz por nós não foi para nos dar uma vida boa aqui, não. Foi para que nós morássemos com Ele por toda a eternidade. Jesus está voltando para buscar uma igreja santificada. Ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Não são todos os que vão, está lá na palavra dele. Prepare-se. Que a cada dia que passa você possa se preparar. Ore pelos seus. Ore pela sua família. Ore por si mesmo. A Bíblia diz: quem está em pé, ore para que não caia. Virão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e a Bíblia diz que se Deus não abreviasse os tempos, até os escolhidos seriam enganados. Vamos vigiar, irmãos. Jesus está às portas. Ele está falando com profetas do mundo inteiro que Ele está voltando. E as pessoas estão fazendo de conta que isso não fosse acontecer, mas é verdade. Os sinais todos estão se cumprindo. Em breve nós vamos ter um chip no corpo. Está lá na Bíblia. Nós já podemos ser identificados pelo nosso celular em qualquer lugar em que nós estejamos com ele. Mas o celular você pode largar em um lugar. O chip não. Tudo está acontecendo. E vai ser assim, ó, de uma hora para outra. Foi como Jesus disse. Não vai ser uma coisa que vai demorar anos. De repente, quando você perceber, o reino do anticristo vai estar implantado. Prepare-se. Jesus está voltando. E Ele só vai levar quem estiver no caminho. Não basta você achar que passou pela porta. Se você passou pela porta, você tem que estar andando no caminho estreito. Se você está andando no caminho largo, você não passou por ela. Ore para que você passe por ela. A Bíblia diz que poucos são os que dão com o caminho. Vamos orar. Jesus querido, obrigada, Senhor, por tua palavra. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Senhor, nós queremos estar prontos para a tua vida, Senhor. Nós somos teus embaixadores, Senhor. Senhor, não permita que nós amemos tanto essa terra estranha que não é nossa, Senhor, a ponto de nos misturarmos com ela, de querermos ficar aqui, Senhor. A tua palavra diz que o nosso descanso não é aqui. A tua palavra diz que nós não somos daqui, somos estrangeiros, Pai. Prepara-nos, Senhor, para a tua vida. Prepara-nos, Senhor, porque o dia está se aproximando. Santifica-nos, Senhor. Dá-nos vestes brancas, Senhor, para que possamos entrar por elas, Senhor. Oh, Pai, glorifica o teu nome. Que a tua bênção venha sobre nós, em nome de Jesus.